Tricolores e tricoloras, saudações tricolores, bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais de algo que eu falei 2 vídeos atrás e que é a diferença que talvez pudéssemos fazer, implementar isso no nosso futebol autodestrutivo. E o vídeo é esse, o vídeo que eu estava falando disso tem exatamente esse título, né? O autodestrutivo futebol brasileiro, alguma coisa assim. Bom, antes disso eu vou pedir, por favor, que se você assiste a este canal e não se inscreve nunca, e nunca dá o like, né? Ou então está assistindo pela primeira vez, por favor, dê essa força. Eu preciso muito, como qualquer time precisa de pontos num campeonato, ok? Cada like aí, cada inscrição é uma vitória, são 3 pontos. Por favor, não deixe de dar essa força. Se você vem assistindo os vídeos que eu faço aqui nesse canal e se identificando, simpatizando com o conteúdo, por favor, não deixe de se inscrever. Eu vou deixar no fim aqui um tempo em que aparecem os ícones de like ou joinha, inscrição e ativar as notificações, aparece um sininho, tá? E aí você aproveita esse tempo e se inscreve no canal e dá o like, porque eu sei que é chato, tá? Mas por favor, dá essa força, porque é disso que a gente sobrevive. E os meus queridos tricolores, tricoloras e até, vejam bem, torcedores de outros times que estão aqui inscritos no canal, que entenderam já e não tiveram a preguiça, entenderam a necessidade de dar essa força aí. Eu agradeço de coração mesmo. Fica aqui o meu muito obrigado a esses simpatizantes, tricolores, tricoloras e torcedores, inclusive, de outros times. Bom, mas indo ao ponto do vídeo, é o seguinte, eu falava de campeonato inglês e as ligas americanas, não é? Então, por exemplo, com relação ao campeonato inglês, eu sei que é muito difícil para o Brasil fazer como na Inglaterra, por exemplo, que existem 4 divisões. E aí o time cai da primeira para a segunda, para a terceira, para a quarta, vai da quarta para a terceira, da terceira para a segunda, aí não consegue voltar para a primeira, volta para a segunda, para a terceira. O que acontece é que lá na Inglaterra é um país muito organizado, muito civilizado. Os clubes vendem os carnês já no início da temporada, com ingressos para o ano todo. O número de sócios, torcedores e de sócios é muito grande, não é? Aliás, né, vocês estão vendo aí o exemplo que aconteceu recentemente, a notícia de que o número de sócios torcedores do Vasco superou o do Flamengo. Eu acho que assim, e isso vem, eu tenho a impressão que o do Fluminense vem crescendo, porque cada vez mais tricolores e tricoloras vêm falando comigo sobre ser sócio torcedor, que é uma maneira de ajudar o Fluminense, que eu acho que finalmente isso entrou na cabeça de tricolores e tricoloras. Mas voltando ao futebol inglês, é claro que eles têm essa organização toda que é difícil para a gente, e inclusive eles não têm essa coisa da encarnação como nós aqui temos, né? O time vai para a segunda divisão, vai para a terceira divisão, é um vexame total, né? Lá é um pouco diferente, até pelo temperamento do povo inglês. Aqui não tem perdão, né? Caiu pela segunda divisão, ou para a terceira, vai ser encarnado aí pro resto da vida, seja legítima essa queda ou não. O que acontece é que essa diferença, então, por exemplo, na Inglaterra o time cai para a segunda, para a terceira, para a quarta, isso não é encarado como uma humilhação. Isso é encarado como algo que faz parte. O campeonato é estruturado assim, não é?
a confederação, ou a federação inglesa, é estruturada assim, em termos de, não em termos de liga, mas de campeonato com uma liga só, que não é uma liga, mas uma federação, né, que divide em 4 divisões, então sobe e desce, e ponto final. A diferença está na organização, nos estádios sempre lotados, e não tem essa parada aí de zoar, tirar onda com a cara dos outros. Nem que de quem caiu, nem ficar dizendo que nunca caiu. Né? Sou melhor porque eu nunca caí. O que não quer dizer nada. Né? Vai aí numa decisão, pode tomar uma trauletada de 4-0, e aí, cadê que era o melhor? Né? Bom, isso é difícil. Essa parte é muito difícil para o futebol brasileiro, as duas. A de não encarnar em quem caiu e a organização. Essa organização do futebol inglês de ter 4 divisões. E os estádios viverem lotados. E os torcedores lá, eles não serem realmente só torcedores dos grandes, dos Manchesters, do Liverpool, não. São torcedores de clubes como o Campo Grande, o Bangu, o Olaria, o América. Entende? Tem muito assim. Eu, nesse vídeo que eu falo sobre isso, e que hoje estou esmiuçando, eu falo que sou roqueiro, mas não expliquei. Porque os caras de uma banda de rock chamada Deep Purple, uma banda inglesa, que se criou nos anos 70, foi fundada nos anos 60, eles foram no programa do Jô Soares, e os 5, eles são torcedores assim, de times como Olaria, Bom Sucesso, e são fanáticos, torcedores fanáticos, que estão lá assistindo o jogo. Compram lá o talão com os ingressos para assistir a temporada toda. O estádio lota, o estádio enche. Entenderam a diferença de mentalidade? É essa. Será que podemos implantar isso aqui no futebol brasileiro? Seria bom, porque o futebol brasileiro vem numa decadência terrível. Vocês vejam bem que desde que no ano de 2003 inventamos esse campeonato por ponto corrido, olha a coincidência, o Brasil nunca mais foi campeão de Copa do Mundo. Fomos campeões em 2002, o ano do Penta, e aí em 2003 começou o campeonato por pontos corridos e não ganhamos mais. O que será? Né? Será que aquela coisa da Copa, né, de sobrarem 8 times, geralmente os campeonatos eram assim, sobravam 8 times, ia pontos corridos até determinada fase. Chegou ali, pá, acabou. Os 8 com maior pontuação vão agora fazer o sistema de mata-mata. Oitavas de final, quartas de final, semifinal, final. Era assim, decisão. O brasileiro adora decisão. E será até que ponto isso não influenciou na ruindade da seleção brasileira. Outras duas coisas que também influenciam bastante são a triste qualidade dos árbitros brasileiros, que ficam picotando o jogo, não deixam o jogo fluir, incentivam o cai-cai, e agora acentuada pela presença desse VAR, que é uma confusão total. Vocês sabem, né? Principalmente tricolores e tricoloras. Outra coisa também é, infelizmente, a mania que os nossos técnicos têm de copiar o estilo europeu de futebol. Eu dizia nesse outro vídeo que a Holanda fez o contrário. Tá certo que a Holanda também nunca foi campeã do mundo, mas na Copa de 2014 aqui dividiu o terceiro lugar, disputou o terceiro lugar com a gente, meteu 3-0 na gente, né? Os holandeses jogam no 4-3-3, eles jogam com 2 pontas abertos. Desde que nós abolimos os pontos, quer dizer, o Brasil nunca jogou, nem 58, nem 62, nem 70, nem em 94, nem em 2002, no esquema de 4-3-3. Foram sempre técnicos, sempre treinadores, que copiavam o modelo europeu.
Então, quer dizer, nós perdemos a capacidade da ginga que só nós tínhamos. Não é? Quer dizer, os africanos têm a capacidade de gingar. Os argentinos têm a habilidade do drible. Mas o brasileiro tem a capacidade da ginga, até pela composição étnica do seu povo, e a capacidade do drible. E onde é que nós podíamos explorar isso no futebol moderno de melhor maneira possível? Com os pontas. Com os pontas, mas como na Holanda. Abertos, quando tem que atacar ou contra-atacar. Porque na hora que o adversário está com a posse de bola, os caras voltam e fecham o meio campo. Pegou a bola, o time abre feito um leque. Entendeu? Então, assim, eles jogam com o mínimo de toque de bola possível, 1, 2, 3 toques na bola. E isso, por incrível que pareça, o futebol europeu e o holandês europeu, eles transformaram fundamento na grande coisa deles. Porque você tocar pouco na bola, dar 1, 2 toques, isso é fundamento. Você dominar a bola é fundamento. E eles fizeram do fundamento a grande surpresa que faz com que eles hoje sejam imbatíveis. Não só os clubes, como as seleções. Não é? Então, quer dizer, você vê este sucesso aí do Flamengo. O treinador do Flamengo é o quê? Português. Português é o quê? Europeu. Cansei de ver jogo do Flamengo, que você vê o Flamengo jogando com 2 toques. E aí, de repente, aquele Bruno Henrique voa, dispara. Não é? Mas é diferente. Não é conduzir a bola. Ninguém no Flamengo conduz a bola. Então, o diferencial do futebol brasileiro é que, assim, tipo, o ponta é lançado e ele rapidamente chega à linha de fundo e ele cruza. Obviamente, se ele está na linha de fundo, ele vai cruzar para onde, meu Jesus? Ele vai cruzar para trás. Ele vai cruzar para trás e vai pegar os zagueiros todos tortos de costas. E aí vem um centroavante pronto para testar. Pá! Cabeça, ângulo. E isso ainda ressuscita, e como eu já falei no outro vídeo, a profissão ou o ofício de centroavante fazedor de gol. O último exemplar, e eu estou sendo repetitivo, sim senhor, foi o Pedro, que nós vendemos a preço de banana, porque não seguramos jogadores, como eu disse no último vídeo aqui, no vídeo anterior a esse, né? Mas tivemos aí, dentre os últimos, o Luiz Fabiano, que já aposentou, e ainda temos em atividade o Ricardo Oliveira e o nosso Fred, né? Digo nosso porque ele está com um pé no Cruzeiro e um pé aqui, não é? E assim, eu acho que o Fred, se negociasse uma reduçãozinha de salário, cairia feito uma luva no Fluminense. Cairia feito uma luva no Fluminense, porque ele pode jogar com o Marcos Paulo perfeitamente, não é? O Marcos Paulo, como é muito jovem, o Fred paradão, matador, não é? E o Marcos Paulo flutuando ao redor do Fred, fazendo as tabelas, porque tem disposição para isso. Então, o que eu quero dizer? O futebol brasileiro, né? Eu estou falando aqui, olha só, recapitulando, eu falei do campeonato inglês, tá? Que é muito difícil para a gente e que provavelmente, por causa dessa coisa de nós não conseguirmos nos organizar num campeonato bom, fizemos o campeonato por pontos corridos a partir de 2003 e o nosso último título foi um ano antes, em Copa do Mundo, 2002. Então, será que a nossa incapacidade para organizar campeonatos, o campeonato nacional, no caso, está nos levando a essas seleções cada vez mais horrorosas? Porque se você for parar para pensar, é cai, mas é craque. E é o único, que é o Neymar. E aí eu falei de outras 2 características. A ruindade dos árbitros e a mania dos técnicos de copiar o futebol europeu. Fechei. Agora vamos para a liga. Liga. Por exemplo, tudo nos Estados Unidos é liga. Futebol americano, liga.
Beisebol, liga. Né? NBA é uma liga. Basquete não é a única liga de basquete, existem outras. E o que acontece numa liga? Ninguém cai. E ninguém pode ficar muito fraco. Porque senão o espetáculo NBA, que tem que ser vendido, certo? Temos que ser capitalistas. Se tiver um time muito ruim na NBA, ele vai fazer papelão. Na NBA o cara é multado se fizer uma jogada ruim. Então, quer dizer, se não dá pra gente fazer como na Inglaterra, que tal se a gente aproveitasse alguma coisa das ligas americanas? Eles são sócios. Se você faz uma liga nos Estados Unidos, você paga uma quantia em dinheiro e você é sócio daquela liga. Então você não tem rebaixamento. Não tem rebaixamento. É uma coisa para se pensar. Que, por exemplo, eu acho assim, Cruzeiro ser rebaixado, qualquer um dos grandes 12 e tradicionais serem rebaixados, quem perde é o futebol brasileiro. Porque esses 12 grandes clubes tradicionais, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas, os 2 do Sul, Inter e Grêmio, se um deles acabar, o futebol brasileiro toma um baque. É um desequilíbrio, né? Há um desequilíbrio na força, como diriam os Jedi. Então, sabe, é um caso a se pensar. E essa liga, se nós começássemos, por exemplo, os times do Rio começassem a fazer uma liga, inclusive Flamengo, não só Vasco, Fluminense e Botafogo, mas eu gostaria que se fizesse uma liga com Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, América e Bangu. E aí começar a atuação aqui, Campeonato Carioca. Resgatar o Campeonato Carioca. Porque eu já disse, por exemplo, todos esses times têm estádio. Todos esses times têm estádio. Quem não tem estádio, entre aspas, é Fluminense e Flamengo, que jogam no Maracanã. Botafogo tem o Engenhão, Vasco tem São Januário, Bangu tem estádio, Bom Sucesso tem estádio pequeno, mas tem. Olaria tem estádio, Madureira tem estádio, Campo Grande tem um estádio para 18 mil pessoas. Então, assim, reativar, ressuscitar o Campeonato Carioca, porque é a escola carioca de futebol. Na medida em que você faz, como os europeus, um campeonatão que homogeneiza tudo, você acaba com as escolas estaduais, que são o forte do futebol brasileiro. A escola carioca, com a sua malemolência, é diferente da escola paulista, da escola gaúcha, da escola mineira, da escola nordestina. Cada um tem a sua diferença. E essas diferenças são essenciais para se compor uma seleção brasileira boa. Então, em nível carioca, uma liga ou uma espécie de liga, se não for colocando dinheiro, seria, por exemplo, fazendo algum tipo de associação jurídica, seria para ressuscitar o futebol carioca. Consequentemente, esses times que estão quase desaparecendo, mas ainda existem. E, em nível nacional, a representação jurídica. Tipo, Vasco foi garfado no Sul. Não vai entrar o Vasco, não, para fazer uma representação contra um juiz, ou contra a CBF, ou contra seja o que for. Vai entrar a Liga. Vai entrar Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Aí nego vai sentir o peso. Peraí, não rouba o Vasco, não rouba o Fluminense, não rouba o Flamengo, não cafa o Botafogo, não, porque eles inventaram a tal de uma liga aí que o troço tá bravo. Tá bravo. Eles entram, são os 4. Representa, eu não sou advogado, tá? Eu não sou advogado, eu sou professor de filosofia, não tem nada a ver, tá? Mas eu acho que, eu tenho certeza que dá para fazer um negócio parecido com isso aí, tá? Dá para fazer um negócio mais ou menos nesses moldes aí, porque os times não representam. Se você é garfado, o Fluminense quantas vezes já não entrou com representação aí, falando assim, esse juiz nunca mais apita jogo do Fluminense. E ainda mais na época de Zé Carlos Vilela, que era o rei do tapetão, no bom sentido, né?
Então, quer dizer, imaginem Palmeiras, São Paulo, né, esses times que são sempre beneficiados pela arbitragem, Corinthians, Fluminense, que Fluminense, Fluminense para lá, tem um peso. Mas uma liga entrar com uma representação, os 4 entrarem porque um foi garfado, o bicho pega, tá? Então a liga teria essas duas áreas de atuação, né? Cuidar dos interesses nos campeonatos nacionais, que é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, e fortalecer o Campeonato Carioca, que ressuscita a escola carioca de futebol. E outra coisa é a gente pensar, não é, em termos de campeonato inglês, que é uma cultura muito diferente, que eles fazem aquele campeonato lá deles daquele jeito, e o nosso aqui é completamente diferente, tem esse rebaixamento e esse ponto corrido a partir de 2003, só que a cultura deles lá é completamente diferente, né? E até que ponto nós podemos aproveitar alguma coisa do campeonato inglês, até que ponto podemos aproveitar alguma coisa das ligas americanas, não é? Para vermos se conseguimos conquistar uma Copa do Mundo, porque com esta arbitragem, não é? Com esse VAR, que também são árbitros, com os técnicos copiando os moldes europeus de tática e técnica de futebol, e os dirigentes copiando também os campeonatos europeus que não fazem parte da nossa cultura, realmente é um caso a se pensar. Eu acho que é um caso a se pensar. Se você concorda comigo, aproveite aí para dar o like e se inscrever no canal, seja você tricolor, tricolora ou simpatizante dos conteúdos desse canal. Mais alguma coisa? Não? Então é isso aí. Saudações tricolores e até a próxima.